بسم الله الرحمن الرحيم. الندوة العالمية للشباب الإسلامي. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez na nossa aula de hoje. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Hoje nós vamos trazer uma aula muito importante. Muito importante. Bem, claro que todas as aulas nossas são importantes para aquelas pessoas que nos acompanham. Mas a aula de hoje, preste atenção, é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque hoje nós vamos conhecer os nomes dos nossos parentes. Como é que se chamam as pessoas que se relacionam conosco dentro das nossas relações do parentesco, as nossas amizades, os nossos afetos e etc. É hoje que nós vamos conhecer os nomes em árabe, ou seja, a família, os parentes. Preste atenção e nos lá vamos. Primeiro foi criado o homem. Os árabes chamaram-nos de rajulun. Desse homem foi criado a sua mulher, imra'atun. Imra'atun. Os dois se uniram e constituíram uma família. Nessa constituição e nessa relação de união, o homem ganhou uma nova identidade, passou a ser chamado esposo, zawjun. Zawjun. E ela, por ser esposa, zawjatun. Zawjatun. Muito bom. A relação foi tão boa que eles viram a necessidade de procriar. Tiveram filhos. Ibnun, ibnun, waladun, waladun. E a filha, ibnatun, ibnatun ou bintun, bintun. E esses dois que se tornaram irmãos, o menino, o filho, conheceu a irmã e chamou por Urtun. Urtun. E ela, quando quer identificar ele, o próprio irmão, chamou Ahun. 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 Tudo bom, mas depois viram de que os pais também ganharam nova identidade e passaram a chamar por pai, ou seja, Abun. Abun ou Walidun. Walidun. E a mãe, Ummun. Ummun ou também Walidatun. Walidatun. E depois os filhos descobriram de que tinham tios, que são os irmãos da mãe ou irmãos do pai. Tudo bom. No caso dos irmãos do pai, que são, nesse caso, os tios. Então, tem um tio materno, tio paterno. O tio paterno ficou conhecido por Ammun. Ammun. E a tia paterna, Ammatun. Ammatun. E os tios maternos, como é que se chama? Tio materno, nesse caso, Khalun. Khalun. E a tia materna, Khalatun. Khalatun. Muito bom. Mas a família não parou por aí. Começou a crescer cada vez mais. E os filhos tiveram filhos também, que se tornaram netos do homem e da mulher. E o neto passou a ser chamado Hafidun. Hafidun. E a neta é identificada por Hafidatun. Hafidatun. Os netos, ao se relacionarem com o homem e a mulher, que seriam os pais dos seus próprios pais, conheceram por avós. Nesse caso, o homem é identificado por avô como Jaddun.
Os árabes chamam de jaddun. E a mulher, jaddatun. Jaddatun. E esses são os avós. Bem, mas depois, os tios, paternos assim como maternos, também reproduziram. E aí nasceram os chamados primos. O tio paterno teve um filho e esse filho tornou-se primo. Ibnul Ammi. Ibnul Ammi. E a prima, Bintul Ammi. Bintul Ammi. Bem, e a tia paterna? Ela não teve filhos? Teve, claro. E os filhos dela também são nossos primos. Bintul Ammati. A prima, Bintul Ammati. E o primo, Ibnul Ammati. Ibnul Ammati. Claro que os tios maternos também viram a necessidade de aumentar a paternidade, aumentar a família e fazer a família crescer. E aí também nasceram primos. A prima, Bintul Khalati. Bintul Khalati. E o primo, Ibnul Khalati. Ibnul Khalati. Bem, o tio também não ficou atrás. Teve que procriar. Nasceram mais primos. A prima, Bintul Khalati. Bintul Khalati. E o primo, Ibnul Khalati. Ibnul Khalati. Os primos, os netos, todos esses são crianças. Tiflun. Tiflun. E eles cresceram, se tornaram jovens. O jovem, masculino, Shabun. Shabun. E a jovem, feminino, Shabatun. Shabatun. Bem, como a família cresceu e a humanidade se multiplicou, começamos a conhecer novos amigos, novas amizades. O amigo, como Swadiqun. Swadiqun. E a amiga, Swadiqatun. Swadiqatun. Depois a nossa relação cresceu e vimos a necessidade de ampliar o raio das nossas relações e, inclusive, trazer no meio dessa amizade o que nós chamamos de amor. E quando nós amamos, praticamente ganhamos nova identidade. Ela passa a ser chamada Habibatun. Habibatun, amor. E ele, Habibun. Habibun. Habibun, o amor. E o que acontece quando o amor é lindo? Muitas vezes gera novas identidades, novos frutos, que é o casamento. Ela aceita casar-se com ele e passa a ser casada. Mutazawwijatun. 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 E ele é casado também. Mutazawwijun. Mutazawwijun. E nessa relação, nós depois percebemos e descobrimos de que não casamos apenas a pessoa, mas casamos também a família da pessoa. E aí vem novas relações. O raio das nossas relações começa a se ampliar. Aparecem os cunhados, Suihirun, Suihirun, e as cunhadas também, Suihiratun, Suihiratun. E nessa relação, é claro que aparecem também os conflitos. O cunhado, a cunhada, o amor. E nós vimos a necessidade de ter pessoas que podem remediar os nossos conflitos, né? E aí vem o papel do sogro. Hamun. Hamun. Quando ele não consegue resolver os problemas sozinho, ele precisa contar com a parceira, a sogra, claro. Hamatun. Hamatun. E nessa relação, nós sabemos de que o fim da história é a morte. Quando um morre, fica o outro. Nesse caso, se for ela a primeira a morrer, fica o homem viúvo. Armalun. Armalun. E se por acaso ele for o primeiro a morrer,
já que os homens morrem mais cedo do que as mulheres, então ela fica viúva. Armalatun. Armalatun. E aqui a nossa história termina. E hoje conhecemos os nomes da família. Muito obrigado pela atenção e voltaremos em breve com mais novidades.